Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, a Tua palavra, Deus, foi lida neste momento e repousa sobre os meus ombros a responsabilidade de expor esta palavra, de pregá-la ao Teu povo, ó Deus, com unção, com graça, meu Senhor, que vem de Ti para a minha vida. Eu te peço, meu Pai, que eu consiga, ó Deus, com a Tua ajuda, expor, pregar esta palavra, ó Deus, de uma forma tão impactante como aquela em que o Senhor falou comigo enquanto eu estava. Em nome de Jesus, meu Deus, que os meus irmãos sejam tocados como eu fui tocado no meu coração pela Tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, porque o Senhor é bom, eu sei disso, e a Sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, é muito gostoso falar sobre conquista, porque quem não quer conquista, né? Quem não quer conquistar alguma coisa? Quando nós nos reunimos aqui para falar sobre os assuntos da igreja, né, junto com a liderança da igreja, tratarmos dos assuntos da igreja, e que foi proposto que tivéssemos um tema para trabalhar durante o ano de 2012, veio exatamente este tema, né, como proposta, como o ano da conquista. Nós temos objetivos, a igreja quer conquistar este lugar. Cada ministério deve ter um objetivo de conquista, de alcançar alguma coisa, né? Talvez seja o crescimento numérico, talvez seja o crescimento da intimidade e da proximidade entre os irmãos que compõem o ministério, talvez seja o crescimento de uma intimidade com Deus. Cada líder de ministério deve propor no seu coração um algo a ser conquistado para o seu ministério também. Cada servo e serva do Senhor que luta pelo Evangelho, que luta para viver uma vida de santidade diante de Deus, deve propor no seu coração também algo para conquistar em 2012. Porque, irmãos, nós só conquistamos aquilo que planejamos conquistar. Se nós não planejarmos conquistar, nós não vamos. Para quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve, não é verdade? Se eu não tenho um alvo, se eu não tenho um destino, se eu não tenho uma meta, para qualquer lado que eu for, está valendo. Qualquer coisa que acontecer é lucro, e na verdade isso não é bom, porque nós precisamos ter alvos, nós precisamos ter metas. E pensando nisso, eu comecei a ler este capítulo 1 de Josué, e o Espírito Santo do Senhor começou a me explicar a verdade que eu entendo dessa forma, que o Senhor começou a me explicar através da reflexão desse texto o que é uma vida de conquistas, para que a gente possa compreender isso, que é uma vida de conquista. Nós vamos avaliar pelo menos 3 coisas que eu julgo muito importante, que é compreender primeiro o verdadeiro significado da bênção, o que é uma bênção. Segundo, nós também precisamos compreender o protocolo da bênção, ou seja, as bênçãos vêm, mas como? Por que elas vêm? Né? E por fim, para que a gente possa compreender também o resultado da bênção. Essas 3 coisas são muito importantes: compreender o que é uma bênção, compreender o protocolo, como essas bênçãos vêm até nós, e compreender, né, o que é essa bênção, o alcance dessa bênção para a gente. Bem, vamos lá. Para que eu possa falar com você de uma forma que você possa entender, porque eu não consigo mensurar em palavras tudo aquilo que Deus derramou no meu coração durante o tempo que eu li esse texto. Eu quero compartilhar algumas coisas dentro do tempo que temos, para que depois possamos participar também da mesa do Senhor. Primeiro, eu preciso saber o que é bênção. Porque veja bem, irmão, se eu olhar para o momento histórico aqui, não tinha nada de bênção. O grande líder do povo tinha morrido. O cara morreu. O homem em que todo mundo confiava. O homem que Deus, lá no Egito ainda, 40 anos antes, tinha dito: você livrará o meu povo da escravidão nesse lugar e o levará a uma terra que mana leite e mel. Ou seja, o propósito era que Moisés levasse o povo à conquista da terra, e era o que o povo esperava. Mas o Moisés, o tal líder
líder, o homem, grande profeta de Israel, foi recolhido pelo Senhor no limiar da terra, no limite. Deus, por causa de um ato de desobediência, Moisés não pôde entrar na promessa, herdar a promessa, por um ato de desobediência. Ele não pôde entrar na terra da promessa. Você, por causa disso, você não vai entrar na terra. O Senhor mandou que ele tocasse na rocha e ele bateu, porque ele deu vazão às suas emoções. E o problema é que as nossas emoções são inimigo, porque as nossas emoções nos enganam, as nossas emoções nos iludem, elas fazem com que a gente se sinta muitas vezes injustiçado, como Moisés se sentiu injustiçado, porque, puxa vida, afinal de contas, ele tinha tirado o povo do Egito, eles viram o mar, certo? Irmão, imagina um negócio desse, imagina você, eu estava na praia até quarta-feira, quinta-feira, e eu ficava olhando aquele marzão de Deus, como eu costumo brincar com os meus filhos, né? Eu olhando aquele marzão enorme, e eu fiquei pensando nisso, porque essa mensagem já estava pronta, já. E eu fiquei pensando nisso. Você imagina o mar, eu acredito que todos aqui já tenham visto na praia, quem não foi já deve ter visto na TV, aquele troço é grande demais. E você imagina de um lugar a outro, né? O povo podia até ver a terra do outro lado lá, mas tinha um mar meio. E eles veem aquele negócio abrindo assim, uma parede de água do lado de cá, uma parede de água do lado de cá, e eles poderiam passar no meio. Uma coisa inacreditável, humanamente falando, impossível. O mar se abriu e eles passaram pelo meio. Moisés fala: puxa vida, Deus me usou para livrá-los através de um milagre extraordinário. Nós cantamos e dançamos do outro lado. A minha irmã pegou o tamboril, saiu batendo, cantando, a mulherada tudo cantando com ela. E agora, um mês depois, o povo estava cobrando Moisés, murmurando, reclamando. Foi liberto da escravidão e está reclamando por ser liberto. Esse é um problema das emoções, porque quem tem baixa autoestima sempre tem motivo para reclamar. Eu estava vendo uma moça que ela é modelo da negócio de size, não sei, é um trem assim, de modelo de roupa para gordinho. Ela tem um rosto que é uma coisa linda. E ela estava dando uma entrevista, é uma das modelos mais bem pagas do mundo, né, na área dela. E a moça falou para ela assim: você já sofreu muito preconceito? Ah, sofri e tal. Como você lidava com isso? Ela falou: tranquilamente, eu nunca me deixei abater, porque eu aprendi uma coisa, e eu até coloquei no celular, é a saudação do celular, quando eu ligo ele aparece escrito. Ela falou assim: eu aprendi uma coisa, a beleza é um reflexo da autoestima. A pessoa é bela, ou a pessoa é vista como bela quando ela se valoriza. Quando ela não se valoriza, ela pode ser fisicamente muito linda, mas se ela ficar se depreciando, ela afasta as pessoas dela, porque ninguém gosta de viver do lado de alguém que só reclama da vida. Ou eu estou enganado? E o Moisés se sentiu injustiçado por causa disso. Ele tinha 2 milhões de pessoas enchendo a paciência dele. Irmão, se a gente não aguenta uma, você imagina o Moisés com 2 milhões. Mas por isso ele perdeu o direito de entrar na terra, porque ele deu vazão às emoções. Não por acaso o profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Se eu não estou enganado, Jeremias 17:9, né? Porque a mente também às vezes é enganosa, né? Às vezes para. Mas ele diz que o nosso coração é enganoso. Ele está falando das nossas emoções. As nossas emoções nos enganam. Mas muitas vezes somos levados a isso. Moisés não pôde entrar na terra. E o povo está triste, porque eles estão no limiar da bênção, eles estão ali no limite. Mas o cara que ia fazê-los entrar morreu. E agora? Inclusive Josué, ele estava triste. Todo o povo apreensivo: o que vai acontecer agora? Nós já saímos do Egito, mas ainda falta herdar a promessa. Nós estamos no meio do caminho. Será que nós vamos ficar igual os nossos antepassados que morreram no deserto? Porque eles não acreditaram na palavra de Deus, porque 40 dias depois de terem saído do Egito, eles já tinham chegado naquele limite. Aí quando você vê Números 13, o Josué
e o Caleb foram designados com mais 10 colegas, príncipes das tribos de Israel, para espiar a terra, espionar a terra. E quando eles voltam, eles trazem um relatório fantástico sobre a terra. A terra é boa, realmente é uma terra maravilhosa, mana, leite e mel, o negócio é extraordinário e tal. Mas os 10 dizem: os caras são grandes demais, eles vão matar a gente, nós não vamos aguentar lutar contra eles, eles vão acabar com a vida da gente e tal. E o povo duvida da promessa de Deus por causa dos pessimistas, por causa daqueles que não confiam no seu Deus, por causa daqueles que duvidam das promessas de Deus, ou do que Deus diz sobre eles. Porque quando eu não me valorizo como pessoa, quando eu me deixo dominar pela baixa autoestima, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Quando eu digo: eu não sou ninguém, eu sou um coitado, né? Eu nunca vou conseguir nada. Quando eu faço isso, eu estou chamando Deus de mentiroso. Porque Deus diz que eu valho mais que o mundo inteiro. Ele deu o filho dele para morrer por mim. Olha o preço que ele pagou pela minha vida e pela sua. Você acha que você não vale nada? Você acha que você é um coitado? Você não é. Você vale muito, porque você valeu a vida do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. Há um valor muito alto para você. E você não tem preço. Você já não tem mais preço. Porque se você tivesse preço, era capaz do diabo fazer uma oferta para o Senhor para tentar te levar. Mas você não tem mais preço, não há preço que possa te pagar. Porque Jesus pagou o mais alto preço pela sua vida. O mais alto preço pela sua vida. Mas eles estavam ali e agora, vamos ou não vamos? Por causa daquela dúvida de Números 13, eles que tinham caminhado em 40 dias, chegado no limite, caminharam mais 40 anos e morreram todos no deserto. Dos que tinham 21 anos para baixo, morreram todos porque duvidaram da palavra de Deus. Eu não quero ser os que morrem no deserto, eu quero herdar a promessa de Deus. Eu quero conquistar o que Deus tem para mim. Mas às vezes a gente perde. E é uma coisa estranha, porque era a hora da bênção e o cara morreu. O homem que ia fazer o povo herdar a terra morreu. Na hora da bênção. Aí o povo devia, muita gente ficou pensando: Senhor, onde está a bênção nisso? Cadê a bênção? Aí Deus chama o Josué. O próprio Josué talvez devia estar pensando, né? Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? E o Senhor chama o Josué e diz: olha, o meu servo Moisés é morto. Acabou. O ministério dele acabou, porque quando o nosso ministério acaba, Deus nos chama. E Deus falou: o meu servo Moisés é morto. Agora você vai fazer esse povo herdar. E o Josué ficou com medo. Por que o senhor sabe, pastor Eusébio, que o Josué ficou com medo? Por causa da palavra de ânimo que Deus dá para ele. Meu filho, você é forte, você é corajoso, eu sou contigo. Fica tranquilo que eu estou com você. Quer dizer, ele ficou apreensivo. O Josué fica cabreiro, porque Deus designou ele para substituir o homem que era, por assim dizer, o cara, né? Você imagina, irmãos, imagina alguém que é muito querido em algum lugar, e esse alguém sai, e uma outra pessoa é designada para ocupar o lugar dele. Essa outra pessoa, com certeza, ela deve ter uma apreensão muito grande. Eu fico imaginando o cara que pegou a vaga do Pelé quando o Pelé aposentou. Você já imaginou? Todo mundo esperava desse camarada? Até então, o Santos tinha camisa 10, que era pouca camisa 10, né? Então, a responsabilidade, às vezes, de substituir alguém que é muito bom. Moisés, a própria Escritura diz que ele foi o maior profeta de Israel. Só João Batista substitui ele lá na frente, quando Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém foi maior do que João. Só João Batista. Mas Moisés é o grande profeta, o ensinador. Aí Deus chama Josué e fala: agora você vai ser o novo líder do povo. Você vai fazer esse povo conquistar a terra. E o Josué teme, porque a missão é difícil. E, irmãos, pense bem no que eu vou te falar. Tudo o que eu e você formos fazer para Deus será difícil. Será difícil. Porque nada que não tenha um preço a ser pago vale a pena de ser vivido. Nada. Há um preço a ser pago para viver para a glória de Deus. Você tem que abnegar, você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que deixar de desfrutar de muitos prazeres legítimos que outros estão desfrutando para poder desempenhar um ministério eficiente.
Para fazer algo que glorifica a Deus, você vai ter que se sacrificar de alguma forma. Eu vou ter que me sacrificar de alguma forma. E o Moisés era esse homem que se sacrificava tanto. E agora o Senhor fala: e agora, Josué, você é o cara. É você que vai fazer isso. E eu estava pensando nisso, né? Porque eu até escrevi essa frase aqui. Há momentos na vida em que Deus permite que o impensável nos aconteça. Aquilo que você nunca imaginava que fosse acontecer, acontece. Deus permite. O pesadelo que nós pensávamos que jamais teríamos que enfrentar, Deus permite que a gente enfrente. E algumas vezes também não nos vem alívio de nenhum lugar. Você passa naquela luta, aquele pesadelo terrível, aquela dor terrível, você não tem alívio nenhum. E algumas vezes, por anos e anos, você sofre lutas, perdas, dores. Por quê? Porque Deus permitiu isso. O impensável acontece na sua vida. Por que Deus permite isso? Né? Não nos vem alívio, a gente está lá servindo a Deus com coração sincero. Mas parece que é só luta atrás de luta. A gente fala: meu Deus, parece que esse troço não vai acabar nunca. O que está acontecendo? Era o povo de Israel, 40 anos, caminhando no deserto, agora está no limiar da bênção. E o homem em quem eles tanto acreditavam é recolhido pelo Senhor. E eles ficam agoniados, tristes demais. Deus permite que seja tirado de nós, talvez em alguns momentos, a única fonte de alegria e significado com que a gente às vezes conta nessa vida. Tem algo ou alguém, acho que eu tenho que trocar o microfone. Tem algo ou alguém em quem eu confio, em quem eu deposito toda a minha vida, toda a minha confiança, tudo aquilo que eu tenho. E de repente eu me vejo sem aquele algo, sem aquele alguém. E o Senhor permite isso. Deixa eu trocar um pouco. Amém. Às vezes a gente passa por isso. Deus tira de nós a única fonte de alegria que a gente tinha, ou de confiança. E o Senhor tira da gente e a gente fica: meu Deus, e agora? Não tem nada para substituir. Talvez alguém esteja passando por isso. E a gente sabe que passa, todos nós enfrentamos momentos assim. E aí Josué aprende uma coisa interessante com Deus, que a bênção não é o cumprimento dos nossos desejos, mas é a aceitação dos planos de Deus para nós. O próprio Josué, ele não queria liderar aquele povo na conquista da terra, ele queria estar junto com Moisés, ele queria continuar sendo o auxiliar de Moisés. Porque o Moisés era um homem que ele amava, que ele admirava, que era o seu líder, e ele se espelhava em Moisés. Então ele não queria perder Moisés. Mas Deus tira e fala: agora você continua. Ele não se julgava capaz para isso. Quem pode substituir Moisés? E o Senhor fala: você vai substituir Moisés, porque eu serei contigo, assim como fui com Moisés. Eu vou ser com você. Só que aquela era uma bênção de Deus para Josué, fazer dele o grande general de Israel, que ele foi. Mas uma bênção no meio de um momento de perda terrível. E é interessante que Deus o abençoa e diz: eu vou ser com você, eu vou te fortalecer, e eu vou fazer com que você leve este povo à conquista, com que você leve este povo à vitória, a herdar o que eu tenho prometido. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu vou te acompanhar neste momento. Você não está sozinho. O seu desejo não foi atendido, mas a bênção que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você intenta no seu coração. E é interessante pensar sobre isso, porque grande parte dos homens e mulheres da Bíblia, que são bênção para nós hoje, não queriam ser o que Deus chamou para que eles fossem. Olha só, Jeremias, o Senhor chamou ele para ser profeta. A bênção de Deus para Jeremias era ser profeta.
Ele diz: não, eu não, Senhor, eu sou uma criança, eu não tenho condições. E o Senhor: que é isso, menino? Eu vou te usar como profeta das nações, eu te escolhi. E mesmo contra a vontade dele, porque não era a vontade de Jeremias, ele aceita o que Deus tinha para ele. E até hoje eu e você somos abençoados por aquilo que Jeremias escreveu e está escrito. Porque contra a vontade dele, muitas vezes a bênção, ela é exatamente o oposto daquilo que eu e você desejamos para a nossa vida. Porque Jeremias, teve um cara que sofreu, foi o Jeremias. Ele e o Jó, parece que os camaradas com Jó sofrem muito, né? Jó, Jeremias, Jesus, João, esses homens sofrem demais. E, pelo menos na Bíblia, brincadeira, mas a verdade é que Jeremias sofreu muito. A própria família expulsou ele de casa. Foi expulso de casa pela própria família. Foi lançado num calabouço por um rei porque ele falou a verdade. Às vezes a verdade custa caro, né? E o Jeremias foi lançado no calabouço por causa de ter falado a verdade. Mas tudo isso culminou na bênção de eu e você termos o livro de Jeremias hoje. Culminou nessa bênção. José, o pai de Jesus, eu acho que eu falei isso aqui semana passada, né? A bênção era: assuma a Maria. E o José diz, no coração do José, o desejo dele era: vou sair de fininho, não vou ficar com fama de chifrudo. Era verdade isso. Ele não queria ficar com essa fama. Eu vou sair, vou largar essa menina grávida aí, vou sair fora, como que não quer nada, e vou desmanchar esse noivado. Aí ele queria isso, ele ia fazer isso, ele estava decidido em fazer isso. Por isso o Senhor mandou a ele um anjo em um sonho e diz: recebe a menina como sua esposa, porque isso é bênção. É bênção. Vão te zoar na rua, vão te chamar disso e daquilo, mas recebe, porque isso é bênção. Eu tenho uma bênção para você. Você vai ser motivo de chacota no mundo, mas eu vou te abençoar por causa disso. Recebe. E ele aceitou a Maria. A Maria, o anjo falou: você foi escolhida para ser a mãe do Messias. A Maria podia ter pensado assim: mas olha, vão me chamar de menina sem vergonha. Como é que uma menina solteira fica grávida? Ainda mais naqueles dias que ela podia ser morta apedrejada. E o anjo diz: mas essa é a bênção de Deus para você. Não era. Vocês acham que a Maria estava com vontade de ficar grávida antes de casar? É lógico que não. Que o José estava com vontade de aceitar uma moça grávida de um filho que não era dele? É lógico que não. O texto é claro em dizer isso. Ele tentou deixá-la, mas era a bênção de Deus para eles. E Jesus foi a bênção de Deus para a vida deles. Muitas vezes a bênção de Deus é diferente daquilo que a gente deseja. O que eu quero é uma coisa, mas a bênção de Deus é diferente. Muitas vezes é diferente. Então é preciso compreender que nem sempre a bênção é que a gente gosta muito, né? Agarra no Salmo 37, versículo 4 e fica: ó, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí a gente ficou com o desejo do meu coração, só isso mesmo, é isso mesmo que eu estou querendo, né? E a gente agarra no Salmo com vontade, porque eu quero que os desejos do meu coração sejam satisfeitos. Você quer, quem não quer? Ora, se a gente não quisesse que os desejos dos nossos corações fossem satisfeitos, a gente não ia desejar. Na verdade, a gente ia buscar isso. Mas ele diz: deleita-te no Senhor. Primeiro é preciso se deleitar em Deus. O que é se deleitar em Deus? É aceitar a vontade de Deus incondicionalmente. É lógico disso. Aí, vamos dizer assim, a fusão entre a vontade de Deus e o seu desejo é tão grande que você vai desejar o que Deus quer. Que a vontade dele seja maior na sua vida. E ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Porque você quer que a vontade de Deus seja a prioridade da sua vida. Porque você se deleita nele. Mas bem, toda bênção tem um protocolo, não é verdade? Deus é um Deus que trabalha com princípios. E o protocolo da bênção, é interessante pensar sobre isso, né? A bênção só vai ser possível na minha vida, o que Deus tem para mim, para realizar na minha vida, se eu aceitar a vontade de Deus e as ordens dele. O Moisés bateu de frente com Deus e ele não herdou a terra. O povo duvidou do relatório de Josué e Caleb,
que era de acordo com a palavra de Deus, e o povo não entrou na terra. Foram abençoados no deserto, mas não entraram na terra. E aí esse é o grande problema, porque a maior parte dos desejos do nosso coração é ser abençoado nesse deserto que nós estamos. Aqui, a gente quer uma casa legal, a gente quer um carrão, a gente quer um emprego show de bola, a gente quer muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, igual a gente canta na Grada de Lama, não é verdade? Todo mundo quer isso, quem não quer isso aí, irmão? É lógico que a gente quer. Nós somos de carne e osso. Quem não quer uma casa boa, um carro legal, dinheiro no bolso, um salário bom? Todo mundo quer. O povo de Israel gostava das bênçãos que Deus mandava para eles no deserto. Maná caía do céu. Quando eles queriam carne, Deus mandava as codornizes, na verdade. Andaram 40 anos no deserto. A sandália não acabou, não tinha shopping lá, mas a roupa deles também não estragou, não. Continuou novinha, igual quando eles saíram do Egito. A sandália não desgastou, a roupa não rasgou 40 anos, não durou uma roupa, olha aí. Tem roupa que não dura 40 dias. Na primeira lavada ela perde a cor, não é verdade? Então a roupa deles foi preservada. Eles foram alimentados no deserto, eles foram cuidados no deserto. Tudo abençoado, mas não herdaram a promessa. De que adianta ser abençoado nessa terra e no inverno? Fala para mim. Pense. De que adianta ter muita coisa aqui e perder a salvação? Eles foram abençoados no deserto. A terra, a vida, simboliza o deserto que a gente passa. O céu é a terra da promessa. É o que Deus tem prometido para nós. E o que importa é entrar lá. É entrar lá. Então a bênção ela só vai ser possível se aceitar a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é agradável a mim. Isso aí, o problema todo é esse, né? Se a vontade de Deus fosse sempre agradável a nós, todo mundo ia para o céu, irmão. Ninguém ia perder a salvação, porque se Deus faz o que eu quero, a melhor coisa que tem é ficar com Ele. Só que nem sempre é. A gente não pode se preocupar com os nossos interesses, né? Nós temos que nos preocupar em viver em conformidade com a vontade de Deus. O protocolo da bênção é esse. Quanto mais eu me conformo à vontade de Deus, tanto mais abençoado Ele me faz. Fazer a coisa certa é o que é importante. Essa é a chave da bênção. Deus tem uma bênção para mim, Deus tem bênçãos para mim, para você tem. Não é o segredo, porque o segredo não existe, né? Porque Deus é o sagrado. O segredo é a ideia do homem, é humanista. O sagrado é o insondável, a vontade de Deus é insondável. Irmão, não adianta você querer, o que será que Deus tem para a minha vida? A gente não sabe nem o que Deus tem para a nossa vida daqui a 10 minutos. O sagrado ele é um insondável, um incompreensível, né? Mas há uma chave da bênção, ou seja, muitas coisas daquilo que Deus tem para nós depende dessa conformidade com Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo pedindo à igreja, faça isso, cumpra isso. E aí, mas ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da palavra. Então a gente tem que se transformar ou se conformar com a palavra, com aquilo que a palavra nos diz, né? Com aquilo, tem um rap do pregador do Árvore de Consultas, ele fala isso, né? Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, porque eu não quero que machado nenhum corte a minha raiz. E é interessante pensar sobre isso. Estou trazendo uma parábola de Jesus, né? De João, aliás, que diz que o machado está posto na raiz da árvore. E aí? A árvore que não dá fruto vai ser cortada, né? Então é importante fazer a coisa certa. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Ou eu estou fazendo apenas o que eu quero fazer? A coisa certa é a vontade de Deus, mas eu estou fazendo. É interessante porque nós denominamos bênçãos as coisas boas que nos acontecem. E as coisas ruins a gente chama de luta. Ou maldição, a gente chama de maldição, mas eu chamo de luta. E por que a gente chama algumas coisas de bênção e outras de lutas? Qual é o marco, a perspectiva que a gente tem? A realidade que a gente vive. Nós vivemos a partir deste mundo. Então, o que é bom para a gente nesse mundo, a gente chama de bênção.
E o que para a gente é ruim, a gente chama de luta. Só que para Deus não é assim. Porque Deus vê as coisas a partir da perspectiva da eternidade. E o que para você pode ser uma luta enorme, para Deus é uma bênção tremenda, porque Ele está transformando a sua vida. Ele está mudando o seu caráter. Ele está fazendo você amadurecer para ganhar algo melhor. Melhor exemplo disso é Jó. O Jó estava agoniado. Ele chegou a pedir a morte. Me mata logo, Senhor. Acaba comigo logo. Ele chegou a pedir a morte. Mas no fim, mas Deus sabia que tudo aquilo era bênção para a vida dele. Só que humanamente falando, não dá para entender que é bênção. O cara coçar com o caco de telha, irmão, isso é bênção aonde? O Jó está lá, agarrado no Senhor, mesmo sem compreender. Foi o cântico que foi falado aqui. Mesmo sem compreender, ele está agarrado em Deus. Está agarrado no Senhor. E no final ele diz: é, Senhor, olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, eu tinha um conhecimento teórico, mas hoje eu tenho uma experiência com o Senhor. Hoje eu tenho uma experiência. Eu vivi algo contigo. O Senhor me ajudou. O Senhor esteve comigo. E o Senhor fez com que eu vencesse a adversidade e conquistasse a bênção. E é assim. Porque pode crer, você vai passar pela adversidade, eu e você. Isaías 41, fantástico. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelo fogo, ele não te queimará. Quando? Não é se passares, é quando. Quando quer dizer, cedo ou tarde você vai passar, meu filho. Não tem essa. Se houvesse a possibilidade de não passar pela luta, o Senhor ia dizer, se passares. Mas não é isso, ele diz quando. Não é? Esse quando a gente nunca sabe quando ele vai acontecer. Mas ele vai. Quem aqui nunca teve nenhum problema na vida? Levanta a mão aí. Pois é. É a maior prova. Mas quem aqui já passou por problemas sérios, venceu esses problemas e depois conseguiu dar graças a Deus pela vitória conquistada? Levanta a mão. Pronto, está aí. Vocês são provas vivas do que a própria Escritura diz. Eu sou prova viva do que a própria Escritura diz. Deus vê as coisas a partir da perspectiva da eternidade. A gente vê as coisas a partir da perspectiva dessa vida. E há problemas que nós enfrentamos, lutas que nós passamos, que aos olhos de Deus são verdadeiras bênçãos, porque nos aproximam mais dele. Nos aproximam mais dele. Nós devemos aprender que a vontade de Deus sempre vai nos levar a bênçãos, ainda que nós não consigamos enxergar essa bênção, né? No momento da prova, ou mesmo por toda a nossa vida. Às vezes a gente passa a vida inteira e não consegue entender por que aquilo teve que acontecer, por que a gente teve que passar por aquilo. O protocolo da bênção é essa: faça a coisa biblicamente correta, custe o que custar. Faça o que a Bíblia diz. Imagina, o povo estava triste porque Moisés tinha morrido e não tinha ninguém para fazer eles herdarem a terra. Agora imagina a tristeza do Jó: 10 filhos mortos. 10 filhos de uma única vez. Todos os filhos dele morreram de uma única vez. Ele enfrentou tudo isso. E o cara toma uma atitude, irmãos, que me impressiona. Porque eu sou pai, poxa, eu não consigo me imaginar fazendo o que o Jó fez. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não consigo me imaginar fazendo uma declaração de adoração dessa, porque é um negócio que transcende muito a compreensão humana. Mas Deus capacitou Jó para que ele vivesse esse momento. Então é fazer a coisa certa, custe o que custar. Fazer aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer. Viver da forma que a Bíblia diz. Esse é o protocolo da bênção. Porque quanto mais... Porque na verdade a bênção não é o que temos em termos visíveis, é o que temos em termos invisíveis. Foi o que eu estou falando aqui. Só quero tua bênção se eu tiver tua presença dentro de mim. Porque tem gente que tem muita coisa do que é visível e não tem a bênção, porque não tem a presença de Deus dentro dele. E qual é o resultado da bênção? A gente sabe. O Josué não estava confiante, ele estava lá preocupado, né? Temia fazer aquele trabalho.
mas ele decidiu aceitar o desafio, a vontade de Deus. O Senhor diz: pode entrar aí, meu filho, que eu estou contigo, estou junto. Não vai ser fácil, mas eu estou contigo. Tu vai ter que desembanhar a espada e cair para dentro mesmo, vai ter guerra. Você vai enfrentar os inimigos, mas eu estou contigo. Eu estou do teu lado. Deus não estava dizendo que ia livrar o Josué da luta. Muito pelo contrário, o Senhor estava dizendo que estaria com ele durante as guerras, na vitória, dando a ele a conquista. Mas ele não ia ter que ficar sem lutar, ele ia ter que enfrentar o inimigo. Ele decidiu fazer a coisa certa. O resultado foi a conquista daquilo que Deus tinha designado para ele, né? E também para o povo de Israel, porque ele ouviu o Senhor. O resultado da bênção, irmãos, é o que Deus tem determinado por nós, ainda que nós, né, não possamos entender no momento. Coisas que Deus determina que a gente passe, e às vezes a gente não entende no momento, mas a gente, por estar firmado em Cristo na rocha, a gente entende o que Paulo diz em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, seja aqui ou na eternidade, cooperam para o nosso bem. Para concluir, para a gente fechar, guarde isso no seu coração. Bênção é o que Deus tem para nós e não o que nós queremos de Deus. O que nós queremos de Deus é uma coisa, o que Deus tem para nós é bênção. O que Deus tem para nós é bênção. Porque às vezes o que eu quero não vai ser bênção para mim, vai ser um problema. O protocolo da bênção é: faça a coisa certa, viva conforme a palavra. É isso que é fazer a coisa certa. E o resultado da bênção é receber de Deus tudo de bom que Ele tem reservado para você, tanto nessa vida quanto na eternidade. O mais importante, na eternidade. Porque tudo que eu receber de bom nessa vida, cedo ou tarde vai ficar por aqui. Ou quando eu morrer, ou quando Jesus arrebatar a igreja. Mas o que Ele tem para mim na eternidade, irmãos, é aquilo que Jesus falou: não está no tesouro. E lá, nem traça nem ferrugem podem corroer, não. É o que Deus tem para nós. Toda a bênção que a gente recebe nessa vida é transitória. As pessoas que Jesus ressuscitou morreram de novo. Eles foram ressuscitados para morrer 2 vezes. Foi uma bênção ser ressuscitado, é claro, que quem não quer viver mais. Mas eles morreram de novo. Ou você acha que tem algum deles aí, andando por aí? Morreu todo mundo. As pessoas que Jesus curou morreram também. Porque a cura é transitória. Esta vida é transitória. Então a bênção é o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim é o céu. E essa é a maior conquista que eu e você teremos. Aliás, já temos em Cristo Jesus. E é importante lutar para não perder isso. Como o povo do Josué, que perdeu. E só ele e o Caleb entraram naquela terra, de toda aquela geração. Eles perderam isso, a promessa. Essa é a maior de todas as conquistas. Tudo que nós conquistarmos nesta terra durará um tempo e depois acabará. Mas a conquista que Deus tem para nós, chamada novos céus e nova terra, durará por toda a eternidade e ninguém pode tirar de você. É melhor viver uma vida de lutas, de enfrentamentos, mas entrar na glória de Deus, do que viver uma vida de prazeres e alegrias carnais e ser lançado no lago que arde com fogo de enxofre. Pense nisso. Um ano de conquistas é um ano junto de Deus, porque independente do que Deus tenha para me dar nesta vida, o mais importante é que eu terei Deus por toda a minha vida e por toda a eternidade. Lembra do Salmo 16, versículo 2? Eu não tenho outro bem além de ti. O Senhor é o maior bem que nós temos. Ele é a grande conquista. Deus vai nos dar este lugar? Vai nos dar este lugar. Mas esse lugar vai ficar aqui quando nós formos para os céus. Quando a igreja for arrebatada. Deus vai te dar conquistas? Vai te dar conquistas. Deus vai te abençoar para você concluir sua faculdade? Vai te abençoar. Deus vai te dar, pode, eu acredito, vai te dar um bom emprego, um lugar onde você possa tirar o sustento para a sua família e receber um salário que te dê condições disso, de acordo com a sua escolaridade. Pode, mas tudo isso vai passar um dia.
Agora, o que Deus te deu em Jesus, irmãos, uma vida eterna, isso não acaba nunca mais. Preserve essa conquista, porque ela não será te dada, ela já te foi dada. Amém. Nós temos a vida eterna, nós não teremos. Temos a vida eterna. E ninguém vai tirar isso de nós. Compreender a bênção é isso. Muitas vezes nós vamos enfrentar lutas e dificuldades, mas o Senhor permanecerá conosco. Bênção é o que Deus tem para nós, não o que nós queremos. E para isso precisamos viver a vontade de Deus. E o resultado é que você vai receber o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você sempre é bom. Sempre é bom. Creia nisso no seu coração, em nome de Jesus. Amém?